Acabei perdendo o controle. Imagino que Vossa Alteza deva estar com as pernas doloridas e fracas, e com dificuldade para caminhar firmemente. Muito obrigada, meu marido. Se o seu marido não pegar você nos braços e levar para a cama, como é que eu vou conseguir tirar as suas roupas? E aplicar o remédio em você pessoalmente? Com isso você calculou cada pequeno detalhe, para ter absolutamente tudo na palma da sua mão. Mas neste exato momento eu vou arrancar a sua vida pedaço por pedaço. Eu vou mastigar a sua pele e os seus ossos e engolir tudo. Os dois foram tão intensos na noite passada. Se ele descobrir que eu não tenho nem uma única marca no meu corpo, o meu disfarce vai por água abaixo com toda a certeza. Meu marido. Fazer isso em plena luz do dia é realmente muito vergonhoso. Que tal fazermos do seguinte jeito? Vamos esperar até que o anoitecer chegue. E então você ajuda a sua esposa o que acha. Porque o meu marido está olhando para mim desse jeito. E isso você foi tão ousada e sedutora na noite passada, que nem parece ser essa mesma pessoa durante o dia. Será que por acaso você tem uma irmã gêmea? É claro que não tem mais ninguém aqui. Ultimamente a nossa mansão está sendo infestada por ratos. Eu imagino que um rato deve ter entrado dentro do armário. O meu marido não precisa ficar suspeitando de nada. Não, por favor, pare. Descanse muito bem. Você e eu não temos nenhum laço de sangue. Mas eu sempre tratei você como se fosse a minha verdadeira irmã. Sobre aquelas coisas que aconteceram na noite passada. Eu não tenho nenhuma intenção de continuar tocando nesse assunto. O problema é que bem no segundo dia do meu casamento com o herdeiro, ele precisou sair da capital para ir lutar na guerra. E ele só conseguiu voltar para a nossa mansão na noite passada. Já que ele acabou confundindo você comigo. E ele não faz a menor ideia da sua existência. Se ele acabar descobrindo toda a verdade agora, ele com certeza vai ficar muito furioso com você. A partir de agora todas as noites sem falta, você vai assumir o meu lugar para servir o herdeiro. E se você conseguir engravidar e dar à luz a uma criança com sucesso, nesse momento eu prometo que vou implorar pessoalmente ao herdeiro por você. Mesmo que o senhor herdeiro desconte sua raiva em mim, eu com certeza lutarei para garantir o título de concubina nobre para vós. Yuyan agradece muito a senhorita. Yuyan com certeza cuidara muito bem do senhor herdeiro. Para matar Kuiisho, preciso usar bem já o Xuanyo como minha lamina. Fazer com que ele se apaixone por mim enquanto assumo a pele de Kuiisho, para depois rasgar essa pele falsa, e fazer o amor dele virar a minha espada, cortando sem piedade a garganta de Kuiisho. A propósito, senhorita. A senhorita poderia dar a sua pomada para enxaque para Ying. Ontem à noite o senhor herdeiro deixou Ying exausta. Ying esta realmente. Como a senhorita já consumou o seu casamento. Naturalmente entendo bem isso. Eu entendo perfeitamente. Mas você jamais deve trazer os truques que sua mãe usava nos bordéis. Aquela forma vulgar de agradar os homens. E jogar isso para cima do herdeiro. Pois isso mancharia completamente a honra da filha legítima da mansão do duque. Fique tranquila, senhorita. Yulan com certeza vai aprender com a senhorita. E Anyao deixarei mais o senhor herdeiro me tratar como ontem à noite. Sendo tão impaciente. E ainda forcando Ying a fazer aquelas pusicóis vergonhosas. Me esgotando o ato amanhecer. Sua vagabunda sem vergonha. Você ainda ousa revidar. Você é. HHHA. A senhorita me trata como uma irmã de sangue. E você ousa me tratar assim logo que nos vemos. Você Niao tem nenhum respeito pela senhorita. Arrogante, imunda, desprezível e atrevida. Ai. Senhora me salve.
Ying, a senhora Jo afinal, e uma serva antiga da mansão do Duque. Mesmo que ela seja uma escrava, Vossa Miao pode tratar ela dessa maneira, na vida passada e na presente. Zhao Shunyo vai passar a noite nos aposentos de Jingyi. Neste momento eu posso muito bem tirar proveito de Kuiish. Senhora Jo Baozo, nenhuma de vossas vai conseguir escapar. Senhorita, na verdade foi a Yu Ying, que esbarrou sem querer na ama Jo alguns dias atrás. Ela aceitou secretamente um bracelete de jade da concubina Jing. E desde que essa concubina Jing entrou na mansão, ela tem ido contra a senhorita em tudo. Mas a ama Jo está de conluio com ela. Quem sabe quais são as intenções dela? Ai, senhora. Senhora, por favor, tenha misericórdia. Esta velha serva não pegou o bracelete. Esta velha serva é totalmente leal a vossa graça. Eu naturalmente acredito em você. Vá cuidar dos seus ferimentos primeiro, sim. Senhorita, acho que a Yu Ying se deixou cegar pela preocupação. Com certeza a ama Jo não iria por uma vantagem tão pequena. Trair a sua confiança. Além disso, o Lord Herdeiro só tem a senhorita em seu coração. Será possível que a ama Jo consiga fazer o Lord Herdeiro favorecer a concubina Jing? De jeito nenhum. Chega, não toque mais nesse assunto. Apenas se concentre em fingir ser o direito. E não deixe o Lord Herdeiro descobrir só isso. Sim, senhora. Senhora, trago más notícias. O Lord Herdeiro vai para os aposentos da concubina Jing esta noite. Com certeza a ama Jo não iria por uma vantagem tão pequena. Trair a sua confiança. Será possível que a ama Jo consiga fazer o Lord Herdeiro favorecer a concubina Jing? De jeito nenhum. A sua serva maldita. Senhora, não precisa ficar com raiva. A Yu Ying tem um plano para ajudar a senhorita a trazer o Lord Herdeiro de volta. É verdade. A Yu Ying fará o possível para ajudar a senhorita com isso. O que faz aqui? Hoje eu estraguei o humor do meu marido. Então vim especialmente para implorar por seu castigo. O que quer dizer com isso? Por favor, me castigue com muita força. Eu realmente vou usar este pequeno chicote de cor para te castigar direito. Desde que o meu senhor me perdoe. Aceitarei qualquer castigo. Eu aceito de bom grado. Sua diabinha sedutora. Como o seu senhor teria coragem de te punir de verdade? O meu senhor não vai me punir mesmo. Eu não acredito. A não ser que você deixe por escrito. Como está o seu amor? Poderemos nos unir novamente. Ou a nos reconectar, não, também não. Você Kui vem da mansão do Duque de Shu. Uma filha legítima, nobre e arrogante demais. Me humilhou de todas as formas porque minhas habilidades de dança são excelentes. E no fim das contas você é tão devassa pelas costas. É de uma hipocrisia extrema. Me aguarde. Senhorita, embora hoje seja o aniversário de morte da velha senhora. Mas por favor não fique tão triste. Yu Ying implorou ao jovem mestre ontem à noite. E ele concordou em vir oferecer incenso e prestar homenagens hoje. É verdade, Yu Ying estava preocupada que a senhorita, prestando homenagens à sua falecida mãe na mansão, pudesse gerar fofocas. Com o jovem mestre vindo pessoalmente prestar homenagens hoje. No futuro, com certeza, ninguém mais vai se atrever a inventar mentiras sobre isso. O que é isso?
Me perdoe, senhorita. Ontem à noite, embora Yun Yang tenha conseguido segurar o jovem mestre com ela, parece que ela acabou irritando a concubina Jing. Yun Yang ficou preocupada que ela pudesse agir por impulso e aborrecer a senhorita. TSC, uma dançarina desprezível. Que tipo de dor de cabeça ela acha que pode causar esta princesa consorte? Levem todas essas coisas lá para dentro. O show vai começar. Quanta insolência! Quem mandou vocês trazerem essas coisas vulgares para cá? Não fique brava, minha irmã. Eu preparei tudo isso especialmente para você. Para que eu possa aprender humildemente com a minha irmã. Aprender embora eu seja apenas uma ex-dançarina. Mas as regras da mansão do príncipe são muito rígidas. Eu não chego nem aos pés de como você sabe servir um homem, minha irmã. Quem diria que a filha legítima da mansão do duque? Você também é capaz de usar esses métodos sujos. Será que aprendeu com a sua mãe morta? É. Você tem a audácia de me bater. Eu bato mesmo em você. Antes você usava a minha posição para me olhar de cima para baixo. Mas pelas costas você não tem a menor vergonha na cara. Uma oferecida seduzindo homens, mas pagando de santa. Porque está fingindo ser tão casta. Guardas, venham aqui agora. Arrastem ela lá para fora. Batam nela até cansar e depois a joguem em um bordel. Quero ver quem tem coragem. Eu sou a filha adotiva do príncipe. Mesmo que seja o herdeiro. Ele não ousaria me expulsar da mansão usando a força. Se algum dia você ousar usar a minha origem para me rebaixar de novo, eu juro que vou fazer você pagar muito caro. Aham. Peguem todas essas coisas nojentas e queimem lá fora. Sim, senhora. Senhorita, o que aconteceu com o seu rosto? Será que a senhora apanhou daquela megera da Jingyi? A culpa é toda sua. Senhorita, se você falar desse jeito, a Yunin vai ficar com o coração partido. Será que a senhorita não percebeu que o herdeiro não tem menor interesse em uma mulher sem graça e conservadora como você? O herdeiro. Senhorita, se esconda rápido. Sua atrevida, eu que sou a verdadeira esposa do herdeiro. Senhorita, eu só estou fazendo isso para o seu próprio bem. O que você achava? Porque o senhor de repente aceitaria vir acender incenso para a matriarca. O que você quer dizer com isso? É claro que foi para abrir o coração. E viver uma verdadeira história de amor. Meu marido. Meu marido, acenda um incenso, por favor. Meu marido olha as cinzas do incenso caindo na seda. Não parece com as fadas espalhando flores nas pinturas de Dunhuang. O calor que fica queima, mas não chega a machucar. Isso na verdade tem um encanto todo especial. HH. Sua vagabunda. Grita para mim. Esta concubina não ousa, tem medo. Se o meu marido rejeitar. Sua diabinha, este herdeiro adora esse seu jeito sedutor. Se você fosse tão apática e sem graça como antigamente, aí sim eu perderia todo o interesse. Meu marido.
Venha-me pegar. H. Matar e destruir a alma no meio do pecado. Isso é apenas o começo. Vou-te prender. E dormir com você não tem problema nenhum. É? Sua desgraçada. O seu dia finalmente chegou. Tudo bem quanto a isso. Quem deixou você entrar para atrapalhar o meu descanso e o da minha esposa? Responda. Esta serva aí, meu Deus. Meu marido não a culpe. Se for para culpar alguém, culpa mim. Fui eu que quis preparar pessoalmente uns doces para levar para a avó. Para prestar homenagens, por isso pedi para a serva me chamar. Então foi isso. Minha esposa, você se esforçou muito. O que está esperando? Venha logo ajudar a senhora a se trocar. Sim, senhor. Espere. Espere. Meu marido que foi. Dê a ordem. Não deixe mais ninguém entrar. Para não atrapalhar o meu descanso. Sim, senhor. Você ainda ousa se esquivar. Senhorita, porque está tão irritada. Ying ontem levou o herdeiro para acender incenso. A senhorita não deveria estar feliz com isso. Você ainda ousa falar sobre isso. Senhora. Senhora. Você é igualzinha à sua mãe, uma meretriz de bordel. Não passa de uma oferecida descarada e barata que nasceu para seduzir o jovem mestre. Senhorita. Tudo o que Yu Ying fez ontem foi por você, senhorita. Que absurdo! Você age com tanta libertinagem, seduzindo o mestre para a cama sem um pingo de vergonha na cara. E ainda tem o descaramento de dizer que foi por mim. A senhorita sabia que o jovem mestre ouviu de um amigo da capital. Que quando a senhorita ainda era solteira, teve um caso escondido com outro homem. E perdeu a pureza antes do casamento. O que? E o jovem mestre disse alguma coisa. Ele te perguntou alguma coisa. E o que você respondeu a ele?
Senhorita, por que está tão nervosa? Não me diga que esse boato é mesmo verdade. Isso é um grande absurdo. Como uma história tão ridícula poderia ser verdade? A Yu Ying também acha isso. A senhorita é a filha legítima do duque. Desde criança sempre seguiu as regras com muito rigor. É sensata e recatada, sendo o maior exemplo para as nobres da capital. Até mesmo se chamassem a senhorita de um monumento vivo de castidade, não seria nenhum exagero. Como a senhorita faria algo tão vulgar e leviano? Traindo a própria pureza e destruindo a sua moral. Se deitando com outros como uma mulher da vida. Tendo casos amorosos às escondidas. Sujando o nome da família e perdendo a virgindade antes de casar sem nenhum pudor. Não é mesmo, senhorita? O que de fato aconteceu com esse boato? Fale logo de uma vez. Pare de usar palavras bonitas de propósito. Só para tentar agradar a Nossa Senhora. Senhorita, você pode ficar totalmente tranquila. Já que a senhorita consumou o casamento com o jovem mestre. Se realmente tivesse perdido a pureza antes de casar, com certeza não haveria sangue nos lençóis. O jovem mestre não é nenhum tolo. Como ele continuaria a te mimar tanto desse jeito? Só que Yu Yaoi. A senhorita sangraram 2 vezes na cama. E o jovem mestre não desconfiou de absolutamente nada. Será que aquele boato é mesmo verdade? Esse boato é um absurdo total. A senhora e o Lord Herdeiro já consumaram o casamento. Se não houvesse o sangue da virgindade. Então como o Lord Herdeiro trataria a senhora tão bem, tendo apenas ela em seu coração? É verdade, senhor, essa vadiazinha. Está claramente inventando mentiras. Falando um monte de baboseiras. Exato, se o meu marido realmente tivesse acreditado. Porque ele teria sido tão íntimo dela ontem. Meu marido já ficou sabendo desse boato ridículo. E você sabia, mas não contou nada. Agindo dessa maneira. Será que está tentando me fazer de palhaça? Zombando de mim, Amajô. O que vocês estão fazendo? A mente de certas pessoas. Só pensa nessas imundícies. Já que é assim, a senhora vai ser bondosa e te dar essa água com pimenta para matar a vontade, para você experimentar um tipo diferente de prazer. Me soltem. Me soltem. O Lord Herdeiro não consegue viver sem mim agora. Se ele perceber que aconteceu alguma coisa de errado comigo, o que a senhorita vai dizer a ele? Não consegue viver sem você. Mas não se esqueça, que aos olhos do meu marido, você não passa de uma substituta minha. Quando você se rastejou para a cama e seduziu meu marido, eu não apenas deixei de te castigar, como ainda me dei ao trabalho de te encobrir. Mas olha, para você ainda tem a audácia de querer passar por cima de mim, me humilhando ao Ying. Me diga, eu não deveria te punir. Não é? Ai é? Ai, sua insolente ainda ousa revidar. Ai, essa velha está morrendo de dor. Ai, meu Deus, senhora. Socorro, senhora, levem ela daqui rápido, sim. Ai, ai. Ai, eu sei que a senhorita tem raiva do que eu fiz ontem. Mas você só sabe que o Lord Herdeiro não acredita naquele boato. Mas não sabia que as más línguas acabariam por manchar a honra dele. E o Ying só pôde tentar de tudo para primeiro acalmar o jovem herdeiro. Só assim conseguiria fazer com que ele amasse e estimasse ainda mais a jovem senhorita. Juro que digo mais por a verdade. A jovem senhorita sempre foi tão dócil e bondosa. E sempre tratou Yu Ying com tanto carinho. Como Yu Ying poderia não ser grata? E fazer algo contra a jovem senhorita? Se não fosse por absoluta necessidade, Yu Ying não chegaria a esse ponto. Ela sempre foi tão medrosa e obediente. E nunca ousaria me enganar além disso. Eu ainda preciso usar o ventre dela para me dar um filho. Então vou perdoar ela por enquanto. Veja só como você está assustada. Minha querida irmãzinha, eu te estimo tanto. Como eu teria coragem de realmente te castigar. As suas regras chegaram. Com a chegada das suas regras, os dias que ela passou servindo ao meu marido foram todos em vão. Isso não pode ficar assim, preciso encontrar logo uma receita para ajudar a engravidar. Deixar que ela o sirva por mais um dia. É um perigo mais para mim. Descanse bem nestes próximos dias. E faça de tudo para engravidar logo. Assim eu também poderei te ajudar mais cedo. A conseguir o título de concubina nobre. Muito obrigada, jovem senhorita. Ainda bem que nestes dias consegui fingir que as minhas regras estavam chegando. Agora preciso conseguir uma poção para evitar a gravidez o mais rápido possível. Caso contrário, se eu acabar engravidando, serei banida por ela para a propriedade no campo. E nunca mais terei a chance de mudar de vida. Se eu escapar agora de fininho para comprar a poção, e voltar bem rápido,
Com certeza ninguém vai perceber. Nestes dias ela mesma deve servir Zhao Xuanyu pessoalmente. Então trate de aproveitar bem a noite de hoje. Senhor, ela sempre foi uma criatura muito traiçoeira. Como a senhora pôde perdoar ela com tanta facilidade? Ela pode até ter os seus pequenos truques, mas não passa de uma tola. Eu duvido muito que ela consiga armar alguma coisa contra mim. O mais importante agora é fazer com que ela engravide logo. Minha senhora, não se preocupe. Esta velha serva ouviu dizer recentemente que há um médico famoso em um vilarejo próximo. Ele possui uma receita milagrosa. Basta tomar uma vez. E mesmo aquelas que já não têm mais seu ciclo, podem florescer novamente como uma árvore seca na primavera. E conceber um herdeiro na primeira tentativa. Você está falando a verdade. Esta velha serva não ousaria mentir. Embora o médico tenha afirmado antes que a senhora estava ferida. E que era impossível engravidar de novo. Não custa nada tomar junto com aquela vagabundinha. Considere isso como uma garantia a mais para conseguir um filho. Vá fazer isso imediatamente, sim, senhora. Senhora. Esta é a receita secreta de que você falou, sim. Vá rápido chamar o jovem mestre, sim, senhora. Meu marido. Minha senhora, que surpresa. A meu marido, não seja apressado. A ama Shu ainda está aqui. Como assim já quer de novo? É sério que você não tem coragem de tentar? E por que não? Só tenho medo que você, minha pequena diabinha, não aguente. Meu mestre, apenas divirta-se à vontade. E isso aceitará com todo o prazer. A meu marido. Esse seu jeitinho frágil, minha senhora. Só me dá ainda mais vontade de brincar com você bem pesado. Pare, por favor, não faz isso. Não importa o quanto eu imploro por misericórdia. Você pode simplesmente acabar comigo. Essa sua carinha de quem diz uma coisa mas quer outra, minha senhora. Tem lá o seu charme especial. Não é. Pare, por favor, pare de me bater. Não foi você quem disse que queria brincar disso. Porque está com essa frescura estragando o clima. A Ying. Sua vagabunda. Como ousa armar para mim desse jeito? Você me aguarde. Pai, não vá. Espere. Porque eu sinto que os seus seios e as suas curvas parecem um pouco menores. Enquanto a sua cintura parece mais grossa. Qual seria o motivo disso? Isso. Não importa. Qual era mesmo a posição que você mencionou da última vez? A posição do peixinho dourado. Venha, deixe o seu marido experimentar. Maldição, que história é essa de posição do peixinho dourado? Pelo visto, esta noite vou ter que deixar ela me substituir de novo. O meu marido. Não seja tão apressado. Deixe a sua esposa ir se preparar um pouco.
Senhorita, porque o seu rosto está inchado de novo. Não me diga que alguém bateu em você. Sua desgraçada. E pensar que eu ainda arrumei uma saída para você. Mas e você? Você fica fazendo joguinhos pelas minhas costas o tempo todo. Se você ousar aprontar mais uma vez, esqueça essa história de me substituir para servir o príncipe herdeiro. O que estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Meu marido que faz aqui. O que vocês estão fazendo em? É? Eu mandei a criada buscar as roupas de dormir feitas recentemente. Mas quem diria que ela iria esquecer? Por isso eu estava apenas dando uma bronca nela. É incrível como uma simples criada me parece tão familiar. Venha cá. Meu marido, se você agir assim na minha frente, a sua esposa vai ficar com ciúmes. H. Meu marido, as noites de primavera são tão curtas. Você não quer ir tentar a posição do peixinho. Hoje eu já fui exposta na frente do Zhao Xuanyu. Embora eu não tenha mostrado meu rosto, mas com cada pequeno passo ele com certeza vai tomar alguma atitude. Eu pretendia resolver isso aos poucos. Agora vejo que não posso mais esperar. Espera um pouco, meu marido. Não se apresse. O que está acontecendo com você esta noite? Não se irrite, meu marido. Deixe-me vendar os seus olhos. E então voltarei para servi-lo, está bem? Legal. Olá. Venha-me pegar, meu marido. Senhora. Senhora. Cunhado. Você enlouqueceu. Acabou, está tudo arruinado. Sua diabinha provocadora. O que exatamente está acontecendo aqui? Porque o meu marido está reagindo assim? Será que ele já sabia que eu deixei essa vagabunda me substituir? Nós estamos tão apaixonados assim. Se a minha irmã ficar sabendo disso, o que faremos se ela me castigar? Se ela ousar mexer com você, então eu a repudio, coloco você no lugar e acabe com ela, o que acha? Isso não pode acontecer. Se a megera da minha irmã ficar sabendo disso, ela com certeza vai me engolir viva e me esfolar. Sua travessa, quem é que chama a si mesma de megera? Meu marido, eu estava gostando tanto da brincadeira. Sua vagabunda como ousa me provocar de propósito. Que estranho, porque sinto que de olhos vendados. Os seus seios e os seus quadris ficaram maiores. E a sua cintura ficou muito mais fina. Então, meu marido, de qual versão minha você gosta mais? É claro que de você agora. Seu bobo. Sua diabinha. Aonde você vai agora? Eu estou bem aqui. O senhor está satisfeito. Essa sua boquinha. O seu senhor está muito satisfeito. Mas porque você não me avisou antes que estava menstruada? Se colocarmos a culpa disso naquela velha da senhora Qian, seria uma ótima oportunidade para dar um fim nele. Mas de que adianta falar?
A ama Zhu só pensa no meu pai. Sobre querer que eu dê herdeiros para a mansão do príncipe. Ela quase exige que eu me deite com o senhor todos os dias. Eu realmente espero conseguir engravidar o mais rápido possível. Assim não precisarei mais tomar aquela poção amarga terrível. Se você não gosta, é só não beber. Não é como se eu pudesse simplesmente parar de tomar só porque eu quero. A ama Jo trabalhava para a minha mãe. E as pessoas ao redor dela sempre foram acostumadas a agir com arrogância. Como uma mera serva ousa querer mandar nos seus mestres. Mas afinal ela faz parte do meu dote. Se alguém estivesse disposto a dar um jeito nisso, seria maravilhoso. Então eu cuidarei dela para você. É sério. Mas afinal ela faz parte do seu dote. Se eu resolver isso no seu lugar, os outros vão achar que estou tirando a sua autoridade. Comparado com a dor de não poder ficar o dia todo nos braços do meu senhor. E de não poder aproveitar do nosso amor livremente. O que importam os olhares dos outros. Essa sua boquinha além de ser muito sedutora e provocante, também é doce demais. Mas afinal ela faz parte do meu dote. Quando chegar a hora não poderei evitar dizer algumas palavras em defesa dela. O meu senhor só precisa mandar ela embora. Na minha vida passada, Zhang Shuiou ficou na mansão por mais de 10 dias e depois foi embora. E agora que ele já está interessado em mim, é a oportunidade perfeita para pedir que ele fique por mais alguns dias. A cada dia mais que ele ficar, o meu plano de vingança terá uma chance a mais de dar certo. O que foi? De repente me lembrei de que o senhor vai deixar a capital no mês que vem. Vai sentir a minha falta. O meu senhor não acredita em mim. Então sinta como o meu coração está batendo. Veja se não estou sofrendo. Mas quando eu te disse há alguns dias que eu iria embora, por um mês não vi você falar nada sobre isso. É que naquela hora as criadas e amas estavam todas por perto. Tem muita gente. Como eu ia ter coragem de falar? Você não pode ficar mais uns dias para me fazer companhia. Seu chato vai aceitar ou não vai? Sua diabinha quem manda nisso não sou eu, deixa eu perguntar primeiro. Tudo desaparece. Muito obrigada, tia. Amarrongasco, não podemos mais deixar essa vagabunda viva. A senhora teme que o caso da substituta seja descoberto. Embora aquela sirigaita tenha a mente astuta. No fim das contas, ela é filha de uma meretriz, de visão muito curta. Não vai conseguir fazer nenhuma gracinha. Não, eu sinto cá no fundo que se continuarmos deixando essa miserável dormir com o meu marido noite após noite, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Volte imediatamente para a mansão e manda um recado ao meu pai. Diga para ele me esperar. Eu voltarei lá assim que o dia amanhecer. Sim, senhora. Aquela ama Jo que acompanha a senhora cometeu algum deslize em seus deveres. O jovem mestre quer dizer que devemos mandar ela embora. Com certeza precisaremos de um pretexto. Hoje em dia as grandes compras da propriedade estão todas sob a responsabilidade dela. A comida dos criados piorou muito em relação a antes. Mas os gastos em dinheiro dobraram. Ouvi dizer que o filho da ama Jo abriu uma taverna na cidade. E todas as carnes e verduras da mansão no condado são compradas de lá. Para pegar o ladrão é preciso ter as provas. Isso não é difícil. Essas tavernas sempre têm fornecedores. Este velho servo vai mandar alguém investigar os livros de contas dos fornecedores e tudo ficará bem claro. Só isso ainda não é o bastante. É preciso ligar essa questão diretamente à ama Jo. Garanta que tudo seja feito com perfeição. O quarto da senhora já foi limpo. A não tem pressa, espera. Eu vou limpar daqui a pouco. Sua sirigaita. A senhora sai da mansão e você já começa a fazer corpo mole, não é? Ela tem tantas exigências todos os dias. Quem consegue suportar isso? Exatamente como eu previ. Ele já tomou uma atitude. Já que ele não está na mansão neste momento, então vou aproveitar a oportunidade de ontem à noite para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Assim posso agir abertamente diante de Zhao Xuanyu.
Manter Kuiicho sob controle. E fazer com que ele não ouse agir de forma imprudente. Além de acabar de vez com a vida miserável desse velho escravo. Foi um bom trabalho. Você pode ir. Quem está chorando? E isso? Pode se retirar por agora. Meu senhor, solta sua serva depressa. A senhora hoje decidiu encenar a história do herdeiro e da criada. E pelo visto é uma criada que sofreu injustiças. O senhor me confundiu com outra pessoa. Eu não sou a senhora da casa. Todos dizem que as espadas não têm olhos no campo de batalha, mas logo esse seu golpe é o que mais fere o coração. Você se esforça tanto para enfeitiçar a minha alma. Como quer que eu tenha coragem de deixar a capital? Eu sei que a minha posição é humilde. E não sou digna de servir o senhor ao lado da minha irmã e da senhora. Por isso só posso usar esses métodos obscuros. Se um dia eu não estiver mais aqui, o senhor ainda se lembrará de mim. É? Sua pequena sedutora atuando com tanto amor e sinceridade. Você quase conseguiu me enganar. Meu senhor, um convidado pede uma audiência. Espere por mim lá fora. Já estou indo. Essa oferecida ainda está usando um véu. Pela aparência dela, acho que ainda não conseguiu ver o herdeiro. O que você vai fazer no gabinete sem permissão? Naturalmente vim seduzir o herdeiro. E no lugar de Kuiicho acabar com a sua vida miserável. Mas que grande audácia! Nem pensa em tentar seduzir o herdeiro enquanto a senhora está fora. Eu vou te dar uma boa lição, sua vadiazinha. Você ai. Senhora Jo, eu admito meu erro. Por favor, não bata em mim, a sua escrava imunda. Que audácia a sua. Como ousa bater em um superior? É. Meu senhor, essa vagabunda. Ela é só uma criada de baixo escalão do pátio da senhora. Estava correndo por aí sem permissão. E acabou perturbando o senhor. Esta velha serva só estava dando uma lição nela. Será que foi porque eu saí usando um véu que essa velha se confundiu? Senhora Jo. Eu realmente vim trazer flores para o escritório a mando da senhora. Eu sei que você é a governanta da mansão. Mas não importa o que aconteça, você não pode passar por cima da autoridade da senhora. Quanta mentira! Como ousa usar a senhora como desculpa, cala a boca. Eu sei que a minha posição é inferior. E não sou digna de servir o senhor ao lado das concubinas e da senhora. Por isso só pude usar aquele método vergonhoso. De agora em diante, se eu não estiver mais aqui, o senhor ainda vai se lembrar de mim. Quem é você afinal? Ainda bem que essa vadiazinha sabe usar a marca de nascença para esconder o rosto. O seu rosto. Embora ele tenha se apaixonado por mim enquanto eu me passava por Kuiicho, conhecendo bem o gênio dele, ele jamais toleraria ser enganado e manipulado pela mulher que dorme ao lado dele. Ser descoberta e transmitir a consciência. Eu preciso esperar que ele se apaixone perdidamente por mim para estar segura. E só então usarei as mãos dele para dar o golpe fatal em Kuiicho. Ontem à noite. A serva que a senhora estava repreendendo no pátio era você. Sim. Feiang sempre foi uma órfã. A senhorita teve pena de mim.
E por isso me deixou ficar na mansão. E o Yin sabe que a sua aparência é feia. Por isso de dia eu fico escondida no quarto e não ouso sair. E só saio à noite para servir a senhorita. Então você é a serva de Isho. Mas esses olhos, esse corpo e até mesmo a voz são simplesmente idênticos. Não é de admirar que eu o tenha confundido com Isho. Essa oferecida sem vergonha causou essa confusão de propósito enquanto a senhora estava fora da mansão. Com certeza estava desesperada para se jogar para cima do jovem mestre. Yin passou dos limites com suas palavras e ações. E ofendeu o jovem mestre. Esta velha serva vai expulsar ela da mansão agora mesmo, Vou expulsar ela da mansão agora mesmo, A quem te deu a audácia de tomar decisões pelo jovem mestre aqui? Esta velha serva reconhece o erro. Meu jovem mestre, o senhor não pode se deixar enfeitiçar por essa serva desprezível. Ela nasceu amaldiçoada. Fique longe dela, para não atrair má sorte. Imploro que o mestre veja a verdade. Yin definitivamente não é a pessoa amaldiçoada que a senhora Jo diz. Ai que chato, você vai aceitar ou não? Pai? Será que eu enlouqueci? Porque eu o confundi com Is de novo. O que acabou de acontecer? Porque ela bateu em você. O que acabou de acontecer? Porque ela bateu em você. Respondendo ao mestre, é porque a senhorita sente a sua falta. Ontem o senhor esteve ocupado com assuntos oficiais, exaurindo sua mente e seu espírito, e me pediu especificamente para trazer algumas flores para enfeitar o seu escritório. E logo quando Yin estava de saída, acabei encontrando o senhor. Quando Yin estava prestes a sair. Não sei porque a senhora Shu apareceu de repente. E me bateu sem a menor explicação. Jovem mestre não deu ouvidos a essas mentiras. A senhora saiu da mansão bem cedo hoje. Ela com certeza não pediu para levar flores ao escritório. Senhora Jo. Você serve e acompanha a senhorita o tempo todo. Sem se afastar nem um passo. Claro que sim. Então eu quero te perguntar uma coisa. Até mesmo quando a senhorita vai para a cama com o jovem mestre. Você também estava ao lado dela acompanhando. Já que você não estava. Então com que base você sabe que a senhorita não me deu ordens? Além disso, hoje de manhã, quando a senhorita saiu da mansão, você também não estava servindo na residência. Porque você acha que eu estou mentindo. Porque você acha que eu estou mentindo. Ué. HMPF, você disse antes que sabia que sua aparência era assustadora. E se escondia no quarto o dia todo sem coragem de ver ninguém, saindo só à noite para servir a senhora. Então por que a senhora te chamaria justamente aqui em plena luz do dia? Parece que foi porque a senhora teve pena de mim. E não queria me ver presa no quarto o dia inteiro. E como eu ajo com muito cuidado e prudência, ela acabou me encarregando de mover as flores. Meu senhor. A Yin não ousaria mentir, meu jovem mestre. Não dê ouvidos às baboseiras dela. Ela sempre teve o costume de ser preguiçosa e trapaceira. Senhora Jo, eu sei que você é da família da mãe da senhorita. E tem um status nobre. Também sei que você está acostumada a agir com arrogância e tirania. Até a senhorita tem que te obedecer em tudo. Mas como você ousa tentar enganar até o nosso senhor agora? Por acaso a dona desta mansão do jovem mestre é você, senhora Jo? Sua desgraçada que fala absurdos e joga a culpa nos outros. Eu mesma vou acabar com a sua raça hoje. Senhora Jo, eu errei. Não me bata. Eu te imploro, não me bata. Você está bem. É? O que está acontecendo aqui? Não me bata, por favor, não me bata. Calma, não me bata. Essas marcas de chicote foram feitas pela senhora Jo. Não foram. Não foram, meu senhor. Foi a própria Xiuning que caiu sozinha.
Que monte de baboseiras você está falando? Quando foi que eu te bati? Está bem. Muito bem. Alguém traga o meu chicote aqui. Você bate. Ah, não. Não se aproxime. Não se aproxime de mim. Ah. Chega. Muito obrigada por dar a Ying a chance de se vingar pessoalmente. Amajou desde que você acompanhou a senhora para a mansão há mais de um ano. Não apenas torturou pessoas secretamente, como também encheu os próprios bolsos, desviando mais de 3.000 taéis de prata. Só no banquete de aniversário da velha senhora você roubou mais de 200 taéis. Você confessa ou não? Esta velha serva é inocente. Abra bem esses seus olhos de cachorro. E olhe com muita atenção. Você ainda tem algo a dizer. Esta velha serva estava apenas seguindo as ordens da senhora. Se o meu senhor não acredita, pode perguntar à senhora quando ela voltar para a mansão. Sua grande idiota. Eu usei o nome de Kuiish para fazer Zhao Xuanyo lidar com você. E agora você ainda tenta desesperadamente usar o nome dela. Isso é o mesmo que cavar a própria cova. As provas são irrefutáveis. E ainda ousam envolver a senhora principal. Amarrem essa velha. Levem as testemunhas e as provas e mandem ela para as autoridades. Sim, ah. Já que você é a serva da senhora. Então sobre eu ter te confundido com a senhora agora há pouco. Fique tranquilo, meu senhor. Ninguém mais vai ficar sabendo disso. Ela é tão sensata. Eu deveria estar feliz. Então porque de repente sinto essa frustração sem motivo. Meu senhor, a senhora voltou para a mansão. Venham comigo. Sim, finalmente ela voltou. Eu mal posso esperar por esse espetáculo. Para ver a sua bela reação depois de descobrir toda a verdade. Eu. Amajou, senhorita. Como eles podem estar juntos? A senhora me viu voltando junto com Ying. Por que tanto espanto? Ela até já sabe o nome dessa desgraçada. Senhorita, o jovem mestre já descobriu tudo. Essa vadia ousou-me trair e revelar o segredo da substituta. Acabou, está tudo arruinado. Pai, as coisas não são como o senhor está pensando. Sua humilde esposa pode explicar. Sua humilde esposa pode explicar. Explicar o quê? Imploro que meu senhor não me culpe. A senhorita agiu assim porque o rosto de Ying é feio. E ela não queria aparecer diante das pessoas. Por isso a senhorita nunca informou o senhor sobre a existência de Ying. A senhora tem um bom coração. E se preocupa com as servas. Como seu marido, eu jamais a culparia por uma questão tão trivial. Maldita desgraçada. Ela me enganou de propósito só para me ver passar vergonha. Eu perdi a razão de tanto me preocupar, com medo de que meu marido ficasse descontente e me culpasse.
por esconder algo do senhor. Pode-se levantar, você não precisa mais servir aqui. Vá chamar a ama Jo. A senhorita acabou de voltar para a mansão. E talvez ainda não saiba. Descobriram que a Marrom estava desviando dinheiro. Ela roubou mais de 3.000 tais de prata dos fundos da família. E já foi mandada para a prisão pelo Nosso Senhor. O que? A ama Chu, com certeza não vai aguentar os métodos de tortura das autoridades. Ela sabe de todos os meus segredos e planos. Se ela decidir abrir a boca e confessar tudo para salvar a própria pele, aí sim será o meu fim. Porque a senhora está tão surpresa? Porque a senhora está tão surpresa? Não é isso, meu marido. A sua esposa está apenas chocada demais. E sinto uma profunda vergonha. Nunca imaginei que a ama Jo fosse capaz de cometer algo assim pelas costas. Isso é realmente detestável. Meu senhor, aquela senhora Jo é uma serva antiga da mansão do Duque. Ela sabe demais sobre os assuntos da mansão. Esta sua esposa está um pouco preocupada. Sim, eu temo que em desespero ela faça alguma loucura. E acaba acusando pessoas inocentes. Receio que isso prejudique a nossa mansão do Duque. E também a reputação da mansão do herdeiro. E então? Então, meu senhor, você teria alguma maneira de fazer com que ela cale a boca para sempre. Idiota, ela sabe muito bem que Xiaoxuani rodeia pessoas cheias de esquemas e de métodos cruéis. E ainda assim procura a própria ruína. A senhora Jo também é uma serva antiga da mansão. Ela sabe muito bem o que deve ser dito. E o que não deve ser dito. Minha esposa não precisa se preocupar tanto, embora essa senhora Jo seja estúpida e gananciosa. Ainda existem leis para punir ela severamente. Não há necessidade de exterminar ela. O meu senhor tem toda a razão. Yush está claramente bem aqui ao meu lado. Mas por que ela me parece uma pessoa tão estranha? A sensação que Yin me transmite é muito mais parecida com a da pessoa que me acompanha todas as noites. A sensação que Yin me transmite é muito mais parecida com a da pessoa que me acompanha todas as noites. Espera um pouco. Porque sinto que os seus seios e quadris parecem um pouco menores. E essa cintura na verdade está mais grossa. Qual seria o motivo disso? Que estranho, porque sinto que quando cubro os meus olhos, os seus seios e quadris ficam maiores. E a sua cintura fica muito mais fina. E de qual de mim o meu senhor gosta mais? E de qual de mim o meu senhor gosta mais? Guardas, traga uma bacia de água para cá. Sim, senhor. Meu senhor, o que é isso? Mestre tirou o véu. Meu senhor, eu já tirei. Ainda bem que essa desgraçada sabia que devia passar alguma coisa no rosto, para conseguir disfarçar um pouco. Lá vem. Lá vem. Não pode. E por que não? Será que a minha senhora está escondendo algo de mim? Esta serva jamais ousaria. É que apenas... Ai, meu Deus, o que você está fazendo? Levanta logo, maldição. Eu não posso simplesmente admitir isso. Peço que o meu senhor não culpe a senhorita. A senhorita não teve intenção de esconder nada. Na verdade, o que a Ying tem no rosto não é uma marca de nascença, mas sim um veneno que traz desde o ventre. Bom, e se é um veneno de nascença? Porque não pode molhar? Muito antes de o senhor voltar para casa, a senhorita já tinha chamado um médico para examinar a Ying. Um curandeiro viajante passou uma receita para ela, para combater o veneno com mais veneno. Antes o veneno no rosto da Ying não era tão forte assim. Isso aconteceu porque a poção era agressiva demais. Contudo, aquele curandeiro viajante afirmou
que depois que todo o veneno do meu rosto for expelido, estarei curada em poucos dias. Estarei curada em poucos dias. Calculando os dias, acho que não vai demorar muito. No entanto, antes que isso aconteça, o rosto da Ying não pode encostar em absolutamente nada. Caso contrário, todo o nosso esforço terá sido em vão. E além de não conseguirmos neutralizar o veneno, o rosto da Ying também sofrerá com o ataque violento da toxina, e ela vai apodrecer até a morte. Por favor, nobre herdeiro, tenha piedade da Ying. Sendo assim, este herdeiro vai aguardar até que você recupere a sua aparência. Naquele dia. Eu sabia que tinha algo de errado. O Zhao Xuan é um homem muito desconfiado. Como ele iria engolir aquela desculpa esfarrapada? Ainda bem que a minha promessa de me recuperar em poucos dias acabou despertando a curiosidade dele. O que exatamente aconteceu hoje? O que está rolando entre você e o meu marido? E que história é essa de Amazagao? A Amazô. Talvez ela tenha cometido todos os pecados possíveis na vida passada. Deve estar colhendo os frutos do mal nesta vida. Afinal, quem comete muitas injustiças acaba cavando a própria cova. A justiça sempre chega. Apenas não era o momento certo. O que a senhorita acha? Pare de criar alarde com essas histórias, mas e você e o meu marido? Hoje bem cedo. Vi que o tempo estava bom. Então pensei em ir dar uma olhada na estufa de flores. Quem diria que eu esbarraria na concubina Jing? A concubina Jing. Ela não via o senhor herdeiro havia muitos dias. Então quis usar a desculpa de entregar flores, para ir se encontrar com o senhor herdeiro. Ying sempre soube que a senhorita e a concubina Jing não se dão bem. Como eu poderia deixar que ela conseguisse o que queria? Então fingi ajudar a carregar as flores. Para ir junto com ela. Não imaginava que encontraríamos o senhor herdeiro. E foi aí que descobri o estado dela. Sendo assim. Que grande coincidência. Sim, senhorita. Ying ainda sente muito medo só de lembrar. Por sorte, antes de sair hoje, fiz questão de esconder o rosto. E até coloquei um véu. Caso contrário, a concubina Jing e o senhor herdeiro tivessem visto o rosto de Ying. O que a senhorita faria? Naquela época foi você quem tomou a iniciativa de ir para a cama do senhor herdeiro. Eu não apenas não a culpei, como também ajudei você a garantir um futuro. Mesmo que ele descobrisse, a única a sofrer as consequências seria você. O que isso tem a ver comigo? Chega, pode-se retirar. Sim. Senhora, todas essas coisas que aconteceram hoje, com certeza foram obra daquela desgraçada. Quer que esta serva cuide disso para a senhora. Quer que esta serva cuide disso para a senhora. De jeito nenhum. Se fosse antes, eu ainda poderia ter-me livrado dele em silêncio. Mas agora meu marido já sabe da existência dele. Não posso mais agir de forma imprudente. E neste momento, o mais urgente é dar um fim definitivo na senhora Jo. Traga um papel e pincel, sim, senhora. Esta humilde esposa saúda o jovem mestre. O que você veio fazer aqui? Hoje é o aniversário desta humilde esposa. O senhor me daria a honra de me acompanhar até o pátio para tomarmos uma taça juntos. Esta serva saúda o jovem mestre. A senhora já preparou a comida e o vinho no pátio, e convida o senhor para a refeição. Já que hoje é o seu aniversário. Então que o mordomo acompanhe você até o armazém. Escolha o presente que quiser e pode ir. Sim, meu senhor.
A senhora Jo está morta. A senhora Jo é uma serva antiga da mansão do Duque. Eu temo que em seu desespero ela tente alguma loucura. E acaba arrastando inocentes junto com ela. Meu marido teria alguma forma de fazer ela fechar completamente a boca. Eu achava que ela fosse doce e de coração puro. E que hoje mais cedo tivesse apenas falado sem pensar por causa do nervosismo. Mas vendo as coisas agora. Ela é na verdade uma mulher de métodos cruéis e implacáveis. Que contraste assustador. Será que eu estive completamente enganado sobre ela todo esse tempo? Meu senhor, a patroa deve estar esperando ansiosamente. A senhora Jo esteve ao lado da patroa por muitos anos. E agora que foi jogada nas masmorras, o coração da senhora deve estar em pedaços. Diga para ela descansar bem. Mostre o caminho, sim, senhor. O que? Meu marido anda tão bem servido por aquela vagabunda ultimamente, que nunca mais nem olhou na minha cara. Então por que a concubina Jingyi mudou de atitude tão de repente hoje? Será que foi porque a senhora Jo estava roubando escondido? E ela me culpa por administrar mal a casa me tratando com frieza? Ou será que ela descobriu sobre a existência daquela maldita? E começou a suspeitar de algo? A velha Jo foi envenenada. Alguém chegou primeiro e a silenciou. A maldita senhora Jo foi envenenada por outra pessoa primeiro. Não acredito que alguém envenenou a maldita senhora Jo antes de mim. É? Que pena não ter conseguido ver aquela velha escrava sangrando pelos olhos e pela boca. Sofrendo de dor até a morte. Então foi por isso que o mordomo apareceu de repente. E o que ele disse ao jovem mestre foi sobre a senhora Jo. É o que você disse. O jovem mestre já tinha concordado em vir para nosso pátio, mas o mordomo apareceu de repente. Disse algumas palavras a ele. E ele mudou de ideia. Esta serva ouviu vagamente o nome da senhora Jo. Senhora, não se preocupe. Antes de o jovem mestre partir, ele me instruiu especificamente dizendo que a senhora Jo serviu por muitos anos, e que a senhora com certeza deve estar sofrendo, pedindo para que descansasse cedo. O mestre está sendo atencioso com a senhora. Eu estava tão desesperada antes. E acabei sugerindo que meu marido matasse a senhora Jo. Na hora ele fechou a cara. Obviamente não gostou de me ver sendo tão cruel. E agora que a senhora Jo foi envenenada de repente. Com certeza ele acha que fui eu quem fez isso. Agora meu marido me interpretou mal e se afastou de mim. Eu não posso deixar aquela vadia se aproveitar da situação. Senão um dia ela com certeza vai pisar em mim. E o Yin está disposta a ajudar a senhorita novamente. E o Yin está disposta a ajudar a senhorita novamente. Sua raposa oferecida. Você acabou de se deitar com ele durante o dia. E o que você está querendo fazer agora? Eu estou falando com a senhorita que direito. Você tem de se intrometer. Você, senhora, pode se retirar primeiro. Sim. Nossa, você serviu o jovem mestre no meu lugar por alguns dias. E agora até acha que tem o porte da senhora da casa. Senhorita, quanto mais a Yun Yang se parecer com a senhorita, mais difícil será para o jovem mestre perceber. A senhorita deveria ficar feliz com isso. Chegando a esse ponto. Pare de fingir. Você realmente acha que eu não sei dos seus truquinhos? Eu confesso que tenho sim os meus interesses. Muito bem. Você finalmente admitiu para mim. Fique tranquila, senhorita. Eu nunca sequer pensei em competir com a senhora. Os tempos são difíceis. Sendo mulher, a nossa vida é ainda mais incerta como folhas ao vento, já que entreguei a minha pureza ao jovem mestre. É natural que eu deseje a posição de concubina.
Se eu não puder ser concubina do jovem mestre e me casar com outro. E o meu futuro marido descobrir que perdi a minha honra antes do casamento. Ele com certeza vai me trancar numa gaiola e me afogar viva nas águas. Diferente da senhorita. Uma dama nobre da mansão do duque. Que mesmo sem a sua pureza ainda poderia se casar com altos oficiais e nobres. O que você disse? Será que ele sabe? O que você está dizendo? Porque a senhorita está tão nervosa. A Yuan Yang estava apenas dando um exemplo. Eu já não tenho mais para onde recuar. A minha única saída é dar um jeito de engravidar o mais rápido possível. Por favor, senhorita, não desconfie mais de mim. Para que não haja discórdia entre nós. E pessoas de fora acabem tirando vantagem disso. Hoje, quando eu voltei para a mansão, meu pai me aconselhou a esperar que ela engravide e dê à luz antes de me livrar dela. E ela ainda me entregou de propósito esta pílula de veneno. Agora me parece um excelente momento para fazer com que ela engula isso. Este é um veneno feito especialmente nas terras do sul. Quem o consome precisa receber um antídoto especial pontualmente todos os meses. E caso não receba, este inseto vai rastejar através da sua carne e das suas veias, perfurando tudo sem piedade. Ele vai devorar os seus órgãos e a sua carne centímetro por centímetro, até transformar você em uma pilha de ossos pálidos. Senhorita, a senhora ainda se recusa a acreditar em mim. Já que você fala com tanta sinceridade e demonstra tanta lealdade a mim, então é natural que eu jamais deixe de lhe entregar o antídoto. Sendo assim, porque você teria medo do veneno fazer efeito. Agora. A senhorita acredita em mim agora. Muito bem, vá depressa vestir as minhas roupas, sim senhora. Oh, 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 oh. Ah. É. Coicho. O veneno Gu que você buscou com tanto esforço. Eu com certeza vou guardar, para deixar você mesma provar. Provar essa dor de ter os ossos devorados e o coração perfurado pelos vermes. Meu senhor tinha prometido claramente para mim, porque mudou de ideia de repente. Uma chance tão boa esta noite não pode ser desperdiçada. De um jeito ou de outro nós vamos compartilhar momentos de muito amor e paixão. A noite está tão escura, e o senhor ainda tão ocupado com o trabalho. Isso aperta o coração desta sua serva. Porque não deixa esta sua serva acompanhar meu senhor em mais algumas taças? Para ajudar meu senhor a relaxar um pouco, o que acha? Se a sua garganta não está bem, então é melhor não beber vinho. Volte para os seus aposentos. Meu senhor. Meu senhor não me quer. Deixe esta sua serva cuidar muito bem de você. Remover. Yay. É você. Peço que meu senhor me castigue. Por que eu te castigaria? Ying agora há pouco. Ouviu por acaso a senhorita dizendo que a senhora Jo morreu. E meu coração se encheu de culpa e inquietação.
Se Yin não a tivesse machucado com o chicote hoje, ela não me teria. Esse assunto não tem nada a ver com você. Ela morreu envenenada. Como assim? Quem faria mal à senhora Jo? Será que alguém quer fazer mal ao meu senhor e a senhorita? Aquela Jing Ning tentou de tudo para me seduzir. E eu não senti absolutamente nada. Porque só de segurar a mão dela, meu corpo inteiro queima de calor. Desde quando minha resistência para a bebida ficou tão ruim? Assim. Ele sabe muito bem que eu sou a criada do pavilhão da senhora Cui, porque ele ainda está tão. Ele é primo. Será que ele foi drogado? Assim. Sua criada atrevida e insolente. Como ousa tentar seduzir o jovem mestre? Senhora. Suma daqui. Kuiish, você disputa o jovem mestre comigo de novo e de novo. E seus truques ficam cada vez mais sujos. Me aguarde, só espero para ver. Não. Por favor, não. Eu realmente fui desconfiado demais. Como a pessoa que dormiu comigo antes poderia ser a Yin. É perfeitamente normal que duas pessoas sejam parecidas. E além do mais, que tipo de mulher empurraria o próprio marido para outra pessoa? Meu senhor, por favor, não. Como eu pude ser tão impulsivo a ponto de tirar a pureza dela? A senhorita fez um ótimo trabalho. Ouvi dizer que a concubina Jing voltou para o seu próprio pátio na noite passada. E fez um escândalo enorme. Agora a mansão inteira está rindo da cara dela. Com um rosto tão radiante de alegria. Quem sabe quantas vezes ela se agarrou ao marido pedindo mais ontem à noite. Mesmo que ela seja fisicamente idêntica a mim. Olhando agora ela parece ainda mais delicada do que eu. Saudações, meu senhor. Meu marido, você se esforçou tanto na noite passada. Por que não dorme mais um pouco? Parece que ele já buscou justiça sobre a noite passada. Sobre a noite passada. Sobre o que aconteceu ontem à noite. Será que você se cansou demais ontem à noite? Muito obrigada pela sua preocupação, meu senhor. Talvez seja porque fiquei vigiando o pátio a noite toda. E acabei ficando um pouco exausta. Por isso minha visão escureceu de repente. O que ele quis dizer com isso? Não só não falou com isso sobre a noite passada.
E ainda tentou com todas as forças se distanciar de mim. Você até que é bem interessante. As outras pessoas só pensam em subir na vida. Mas você faz exatamente o oposto. O que o pai quer dizer com isso? Esta humilde esposa não conseguiu compreender direito. Meu marido ainda não tomou o de jejum, não é? Vá chamar a Baoz para servir a refeição. Sim, senhor. Porque está aí parada feita tonta. Sente-se logo, afinal uma serva é apenas uma serva. Os servos estão aqui para servir a mim e a minha esposa. Parece que aquele remédio realmente fez efeito. Ontem à noite ela com certeza obedeceu e fingiu ser eu direitinho. E agradou muito bem o meu marido. E não me arrumou nenhuma confusão. Como diz o ditado, a esposa não supera a concubina. E a concubina não supera a amante. E a amante não supera o desejo inalcançável. Agora ele acabou de despertar um interesse por mim. Se eu deixar que ele me conquiste com tanta facilidade, e não puder provocar ele ativamente como fiz quando me passei por coicho, ele com certeza vai perder o interesse rapidinho. Então se eu ficar trocando olhares furtivos com ele, essa será a melhor forma de fazer com que a paixão que ele tem por coicho seja transferida para mim o mais rápido possível. Essa é a estratégia perfeita. O que vocês estão fazendo? Chega, não precisamos mais dos seus serviços aqui. Pode-se retirar, sim, senhor. Eu ainda tenho assuntos oficiais para resolver. Faça a sua refeição sozinha. A meu marido. É? O que você veio fazer aqui? Saia. É? Porque não quer ser minha concubina. A Ying já entregou o corpo puro dela para o senhor. Como eu poderia não querer? Então há pouco você escondeu o que aconteceu ontem à noite de propósito. A senhorita me trouxe para a mansão. E sempre cuidou muito bem de mim no dia a dia. O senhor e a senhorita têm um amor tão profundo, que dá inveja a qualquer um. O que aconteceu ontem à noite foi um completo acidente. Embora Ying admire o senhor há tanto tempo, mas não quer que haja desavenças entre vocês por minha causa. Além disso, as marcas da toxina no meu rosto ainda não curaram totalmente. Se as outras pessoas souberem, ou descobrirem que o senhor aceitou uma concubina de aparência tão feia como eu, com certeza o senhor seria alvo de fofocas e duras críticas. Ying se preocupa imensamente com o senhor. E jamais suportaria ver o senhor passar por tal humilhação. É admirável que você seja tão pura e bondosa. E pense em tudo com tanto cuidado. Ontem à noite eu me deixei levar pelo desejo. Acabei machucando você. Diga a verdade, doeu ou está tudo bem? O senhor tem um corpo tão vigoroso. E uma força impressionante. Como foi a minha primeira vez. Confesso que foi um pouco difícil de suportar, mas... Mas o quê? Mas a sensação foi como beber um vinho forte. Que me deixou com um desejo ardente. E totalmente entregue ao senhor. São claramente duas pessoas diferentes. Mas por que ele me faz lembrar daquele bastardo do passado? Aquela vagabunda descarada. Eu pensei que ela tinha aprendido a se comportar. Ia saber o seu lugar. Mas ela ousou agir pelas minhas costas, usando a própria identidade para seduzir o meu marido. A senhora precisava ter ouvido. O herdeiro estava radiante com as palavras daquela sedutora. Embora o nosso plano fosse fazer com que ela engravidasse o mais rápido possível. De jeito nenhum podemos deixar que ela roube o coração do senhor. Vá logo. Vá até a cozinha e verifique tudo. Pegue aquelas malditas ervas de chifre de veado e rabo de boi. E coloque tudo o que for afrodisíaco para ferver na panela. A irmã é realmente muito atenciosa com o herdeiro. Ai ai. A irmã não parece se cansar nunca. Ontem mesmo estava se divertindo com o senhor ao ar livre. E hoje já está toda ansiosa enviando sopas revigorantes. Com essa bajulação sem a menor vergonha na cara. Não me admira que tenha conseguido prender o coração do senhor tão bem.
se divertindo ao ar livre. Aquela raposa descarada usou seus truques sujos para seduzir Nosso Senhor de novo. E ainda fez com que uma serva desprezível como você apontasse o dedo para zombar de mim. Porque a irmã não diz nada. Você está na mansão há tanto tempo. Tentou se aproximar várias vezes, mas Nosso Senhor sempre fechou a porta na sua cara. Imagino que você não tenha tocado nem na barra das roupas dele. A habilidade da irmã nos prazeres da alcova realmente atingiu o ápice da perfeição. Com métodos tão variados. Eu, sua irmã mais nova, me sinto humilhada por não chegar aos seus pés. Até mesmo a cortesã mais famosa dos bordéis teria que se render à sua superioridade. Ai ai. Quando esta irmã mais nova está servindo o senhor, a irmã sempre aparece para se intrometer. Com esse temperamento e essas táticas, eu me pergunto de quem você aprendeu. Ai ai, meu Deus. Olha só a minha memória. A irmã é a nobre filha legítima da mansão do Duque. Imagino que com certeza seja da sua família. Uma habilidade única passada de geração em geração. Aí Peg leva a... A meu senhor, que maldade. Ying-Hiro. Por favor, poupe esta sua serva. Sua descarada. Como ousa seduzir meu pai pelas minhas costas, usando a sua própria identidade. Meu marido, esta sua esposa, está entrando. O que você está olhando? Não é nada, meu marido. Esta sua esposa notou que o seu apetite não estava muito bom esta manhã. Então preparei especialmente uma sopa nutritiva para abrir o apetite. O que foi, meu marido? Não é nada. Obrigado pela sua dedicação, minha senhora. Não pense que eu não sei que você está se escondendo dentro do armário. Com esta sopa túnica de 10 ervas, hoje farei com que você veja com os seus próprios olhos quem o marido realmente ama. Minha senhora, o que você colocou nesta sopa? Porque estou sentindo tanto calor depois de beber. O meu marido está com muito calor. Deixe esta sua esposa ajudar a tirar as suas roupas. Pai, me perdoe. Este seu marido ainda tem assuntos oficiais a tratar. Pode voltar primeiro. Meu pai. Meu marido, meu marido. Meu marido, meu marido, meu marido. Abra a porta, meu marido. Esse veneno de rato é muito forte. Basta encostar um pouco para perder a vida. A praga de ratos na mansão com certeza será exterminada de vez. Vocês precisam ter muito cuidado ao usar o veneno. De jeito nenhum pode se misturar na comida. Senão suas cabeças vão rolar. Assim que você Kuiish morrer. Então eu implorarei ao príncipe para que o jovem herdeiro me leve a esposa principal. Não. De jeito nenhum posso deixar Kuiish morrer envenenado tão facilmente. Eu mesma vou revelar os segredos dele com minhas próprias mãos. Todas as torturas que ele me fez passar sem faltar nenhuma. Vou devolver em dobro. O bolo de castanhas da senhora. Você não tem olhos na cara quando anda. Foi só um prato de bolo de castanhas que caiu. É só pedir para a cozinha fazer outro. Dar um passo à frente com coragem. E como vítimas pôr tudo sobre o caso de Shanglo nos registros. Assim poderei ganhar a simpatia dele.
E ao mesmo tempo jogar a culpa desse envenenamento nas costas de Kuicho. Para que Zhao Xuanzang fique completamente decepcionado com ele. Socorro, está pegando fogo. Venham rápido apagar o fogo. O que está acontecendo? Como começou a pegar fogo de repente? Rápido, chamem as pessoas para apagar o fogo. Rápido, 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 rápido. Rápido isso, rápido. Andem logo com isso aí. Rápido, rápido, rápido. Peguem água rápido, 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 rápido. Como está o fogo? Fique tranquilo, senhor, o fogo não está grande. Já mandei os criados apagarem as chamas. Meu pai, que bom que o senhor chegou. Cadê a Ying? Porque não estou vendo a Ying. Estou aqui. É? Ying. O seu rosto. O seu rosto. Chamem o médico rápido, sim, senhor. Que maravilha, senhor, aquele bolo de castanhas estava envenenado. Graças a Deus, os céus são justos. E aquela desgraçada acabou comendo. Sua idiota, você foi enganada. Eu comia um pouco do bolo de castanhas todas as noites antes de dormir. Como você pôde ver com os próprios olhos alguém colocar veneno. E ainda deixou que ela encontrasse e comesse. É? Desde o começo foi com ela que eu estive na cama. Meu senhor, o médico chegou. Esta moça foi envenenada com algo muito forte. Mas sentindo o pulso dela, ela não corre risco de vida no momento. Vocês sabem como ela foi envenenada. Dê uma olhada nisso aqui. Oh. Este veneno não é incomum. É um veneno para ratos muito usado. Mas a toxicidade dele é enorme. Por sorte a moça ingeriu uma quantidade pequena. Eu vou receitar alguns chás medicinais para ela, e ela vai se recuperar em poucos dias. Este é o bolo de castanhas que a cozinha prepara todos os dias para a senhora. Talvez alguém quisesse fazer mal à senhora. Mas acabou fazendo com que a Ying sofresse essa tragédia. E ainda fins pedir clemência por ela. Agindo dessa maneira, meu marido provavelmente não vai ser tão duro. Eu cometi um erro. Que culpa a senhora tem? A verdade é que a Lang não tem nenhuma mancha de nascença no rosto. Durante todos esses dias, foi ela quem assumiu a minha identidade. Para servir o meu marido na cama. É. No dia em que você voltou para a capital, meu marido, você bebeu com os seus amigos até tarde da noite. E como eu sei que você raramente bebe. Com medo de que o senhor acordasse com dor de cabeça, fui pessoalmente preparar uma sopa para curar a bebedeira. Quem diria que quando esta humilde esposa retornasse, ouvi de dentro do quarto. Esta esposa entrou em pânico por um momento, e realmente não sabia como resolver esse mal-entendido. A culpa é toda desta esposa, por não a ter disciplinado direito. Yin desde criança por ter um pai desconhecido, e sua mãe ser uma prostituta, sofreu com o desgosto e a humilhação das pessoas. Esta esposa sentiu muita compaixão por ela, e por bondade a trouxe para a nossa mansão. Mas eu jamais imaginaria que ela ousaria ter desejos pelo meu senhor, e cometeria um ato tão desavergonhado. Esta esposa tratava como uma irmã de sangue, mas não esperava que ela tivesse um coração tão impuro. E um comportamento tão indecente. Mas esta esposa, lembrando do nosso laço de afeto, então,
Pensou em esperar que ela engravidasse e tivesse o bebê para então implorar por clemência ao meu senhor, esperando que o senhor a perdoasse por causa da criança. Mas de qualquer forma a culpa é toda desta esposa. Foi esta esposa quem não a educou direito. A senhorita realmente é muito calculista. Ela acordou. Yin foi forçada a ser a substituta da senhorita para enganar o mestre. E sei muito bem que cometi um grande erro. Não ouso implorar pelo perdão do mestre. Mas peço que o mestre me dê a chance de contar a verdade. As coisas já chegaram a esse ponto. Que outras mentiras você ainda quer inventar? Deixe que ela fale. Foi a senhorita que me drogou de propósito e me colocou na cama do mestre. E depois que eu acordei a senhorita me ameaçou e tentou-me subornar. Para que eu me passasse por você e servisse o mestre. Como ela sabe que fui eu quem a drogou. Como eu sentia muita culpa. Eu disse várias vezes a ela que não queria mais continuar com isso. E todas as vezes ela mandava a Major me chicotear sem piedade. E aproveitou enquanto eu estava inconsciente, para distorcer a verdade e jogar toda a culpa em mim. Cala a boca e pare de dizer absurdos. Quando foi que eu envenenei você? Eu ainda há pouco intercedia por você. Como ousa virar o jogo e me acusar falsamente, me pintando de uma forma tão deplorável. Meu marido não acredite nessas mentiras absurdas dela. Esta sua esposa ansiava dia e noite, esperando ansiosamente pelo retorno do meu marido ao lar, porque eu o empurraria para os braços de outra mulher. Se naquela época fosse mesmo Yu Yin que intencionalmente se passou pela senhorita e pulou a janela, como um informante interno trocaria apenas você Ciziu. E se recusaria a trocar o seu marido. Apenas porque Yu Ying não queria desde o início. Eu não queria enganar o meu senhor. Mas fui coagida e subornada pela senhorita e forçada a agir assim. Que bela desculpa de ter sido coagida e forçada por mim. Que vantagem eu teria em fazer algo assim? Porque eu ainda a toleraria por todo esse tempo, fingindo ser eu continuamente para servir ao meu marido. Eu não queria dizer que foi a senhorita quem me forçou. Yu Yan jura pela própria vida que não há uma única palavra falsa no que digo. Todas as ações de Xiaoxian no passado foram apenas porque ela é incapaz de engravidar, desejando usar o ventre de outra para ter um filho, e assim enganar a todos. Como ela poderia saber sobre este assunto? Então ela também não saberia que perdi minha virtude antes do casamento. E que história é essa de infertilidade? Meu senhor, esta humilde serva ouviu por acaso a Majô e a senhorita, mencionando que ela sofreu um dano irreparável no corpo, e que jamais poderia engravidar nesta vida. Foi por isso que eu finalmente entendi que ela planejou tudo isso, apenas para encobrir o segredo da sua infertilidade. Meu marido Yu Ying sempre foi cheia de mentiras. Não importa como ela tente manchar minha honra. O meu marido não deve de forma alguma dar ouvidos a ela. Sobre o assunto da substituta no passado, Yu Ying já está dominada pela culpa. Eu imploro, pois não ouso e nem desejo enganar o meu senhor novamente. Chamem o médico para a examinar, e a verdade será revelada. Guarda, chamem o médico, não de jeito nenhum. Não posso permitir que o médico sinta o meu pulso. Se descobrirem que o meu corpo foi arruinado por causa das minhas relações íntimas, resultando em infertilidade, tudo estará perdido para sempre. Meu senhor, o médico chegou. Minha senhora. Não me toque. Meu marido, esta sua humilde esposa, foi tola. Eu não deveria ter escondido um assunto tão importante de você. Mas só de pensar que meu marido ficaria decepcionado e com nojo ao saber disso. E até mesmo se afastaria. E abandonaria esta sua humilde esposa. Esta sua humilde esposa por mais de um ano. Passou noites em claro rolando na cama. Meu coração sofre tanto, eu realmente não tive intenção de enganar meu marido. Meu senhor, agora mesmo um servo testemunhou, dizendo que antes do incêndio começar, viu de longe a concubina Jing saindo da cozinha dos fundos, com Bao Zhagao logo atrás dela. Então foi para a cozinha dos fundos e levou os bolos de castanha. Transmitam minhas ordens. A concubina Jing conspirou contra a senhora principal. Executem-na a pauladas imediatamente. A serva Bao Zhagao falhou em proteger sua mestra. Deem-lhe 50 pauladas como punição. Expulsem-na da mansão. A senhora principal sofreu um grande susto esta noite. E está acamada doente. Enviem pessoas para cuidar bem dela, sem a permissão deste herdeiro. Ninguém tem permissão para me incomodar. Não, por favor, não. Meu marido, meu marido. Meu marido, Antes eu coloquei a poção vigorante na sopa de remédio que ele estava tomando, mas ainda não chegou a hora do efeito se manifestar e provocar a perda de sua virtude antes do casamento. O que está pensando em como este herdeiro lidará com você? O que está pensando em como este herdeiro lidará com você? Embora Yu Yin tenha sido forçada e não tivesse escolha,
No fim das contas, ela cometeu um erro e partiu o coração do meu senhor. Portanto, não importa como o meu senhor decida agir. Yu Yin não terá do que reclamar. Bela desculpa de que foi forçada e não tinha escolha. Você sabia muito bem que ela estava em seus dias, e não permitiria que você servisse, então me seduziu de propósito para ir para a cama com ele. Foi por falta de escolha. Sabendo muito bem que eu gostava e cuidava de você, usou minhas mãos de propósito para atacar a velha ou não foi? Por falta de escolha. Você atraiu minha atenção de propósito tocando flauta, revelou a sua verdadeira identidade para mim. E depois me afastou. Se recusando a ser a minha concubina. Foi por falta de escolha. Do que você está rindo? Vendo este herdeiro ser manipulado nas palmas das suas mãos assim. Você deve estar muito orgulhosa. A senhorita me pressionou de todas as formas. Em um momento de puro desespero, eu inventei aquele plano, esperando que ela deixasse escapar alguma pista. A ama João me maltratou e humilhou várias vezes. Eu realmente odiava do fundo da minha alma. E quanto a recuar um passo? A senhorita Xuan Yi usou as cinzas da minha mãe para me ameaçar. Mesmo que ela não tenha dito abertamente, eu sabia o seu medo de que se eu virasse uma concubina qualquer. O plano dela de usar o marido para ter um filho não daria mais certo. Na verdade, você também esqueceu de dizer uma coisa. Está bem. O que mais? Você ainda se lembra da noite anterior ao dia em que Yun Ying levou as flores para os fundos do escritório? Quando eu recusei continuar fazendo os brocados, ele concordou na hora. Mas pelas costas ordenou que a ama Jo acabasse comigo. Eu fiquei aterrorizada. Queria contar toda a verdade ao mestre, implorando por uma chance de sair viva. Mas eu sabia perfeitamente que mesmo tendo sido drogada e usada pela senhorita, no final das contas eu acabei enganando o senhor, e não mereço o seu perdão. Principalmente alguém com uma origem tão miserável como a minha. Ter a chance de me aproximar do temível mestre. Já era a maior sorte de todas as minhas vidas. E vendo o senhor me tratar cada vez com mais carinho. Com um afeto tão verdadeiro e profundo. Eu não tinha mais coragem de continuar mentindo para você. Só de pensar que Yu Yin talvez nunca mais pudesse ver o rosto do mestre. Meu coração sangra de tanta dor. Por isso dei um jeito de ter a chance de te olhar mais uma vez. E também desejei que quando eu morresse, aquela flor pudesse me substituir. E continuar te protegendo em silêncio. Eu sei que a minha origem é muito humilde. E que não sou digna de servir o senhor ao lado da senhora. Então ele já estava me dando indiretas naquela época. Yin tem uma origem inferior. Como mera poeira e formigas. Para mim o senhor é como um sol brilhando no alto dos 9 céus. Nunca ousei esperar que eu tivesse a sorte de receber a sua piedade. O senhor sempre me pergunta por que eu gosto de acariciar esses calos. Antes, quando eu ainda tinha a posição de senhora, eu não conseguia colocar para fora as palavras que transbordavam no meu coração. Porque esses calos são o seu suor e o seu sangue. Na proteção da nossa casa e do nosso país. São as medalhas que você conquistou arriscando a própria vida. Sempre que eles tocam o meu corpo. Eu não consigo conter essa felicidade extrema. E chego a tremer de leve. Eu sei muito bem que esse carinho foi algo que eu roubei. Me perdoe. Mesmo que eu tenha sido obrigada a te usar tantas vezes. O meu coração nunca teve um pingo de falsidade com você. Mesmo que eu morra pelas suas mãos, Yuyan não terá nenhuma reclamação. Eu vou aceitar isso de bom grado. Só espero nascer em uma família melhor na próxima vida. Para poder conhecer o meu senhor um pouco antes. Como eu previ, eu venci a aposta. Ele me tem no coração. Por isso não vai demorar muito tempo. Para que o ódio da minha vida passada
Seja resolvido com você de uma vez por todas. Eu vou fazer você pagar sangue com sangue. Trama. Ai meu Deus. Você vem com esse joguinho de novo. Você acha mesmo que o príncipe herdeiro serei seduzido de novo por esses seus truques baratos? Fale. Desta vez. Quais truques pretende usar? Nenhum. Durante este último mês. Eu só vinha cuidar dele quando o senhor não estava. Eu sei que o senhor não quer me ver. Tendo ele para cuidar do senhor por mim. Já é o suficiente. Se o meu senhor não acredita, estou disposta a jurar aos céus, que não tenho a menor intenção de seduzir meu senhor. Você não quer me seduzir. Não. É? Eu estou naqueles dias. Vamos usar aquele mesmo método de antes, está bem? O que foi? Não é nada grave. Meu senhor, nós mulheres às vezes sentimos cólicas quando estamos menstruadas. Acho melhor o senhor voltar para o seu quarto. Está me expulsando. Não é isso. Ying só tem medo de sujar as roupas do meu senhor. Pensando bem, já aconteceram 2 vezes. 2 vezes. Sim, da última vez que choveu. O meu senhor se sujou lá fora perto do escritório. E também teve aquela noite em que o senhor tinha acabado de voltar à capital. Naquela época Ying achou muito estranho. Estranho o quê? A senhorita mandou Ying servir meu senhor no lugar dela. E Ying derramou sangue virginal. Por acaso o senhor não achou estranho? Como a senhorita poderia sangrar novamente? Na noite de núpcias porque ela não estava se sentindo bem. Nós não consumamos o casamento. Desta vez ao voltar para casa, ela fez Ying se passar por ela para me servir e derramar o sangue virginal. Se o segredo de usar o ventre de outra para ter um filho não tivesse sido descoberto, como ela explicaria no futuro o fato de ter sangrado 2 vezes? Meu senhor, amanhã é o aniversário da senhorita. Ela já está confinada há quase 1 mês. Embora ela tenha cometido um erro, no fim das contas foi porque ela se importa demais com o senhor. Porque o senhor não acaba com o confinamento dela. O senhor é muito magnânimo. A Ying não é nada magnânima. Sou muito mesquinha. Mas como amo meu senhor. Por isso me esforço para me controlar. Cuiizo. O rancor de 2 vidas entre nós deve ser resolvido de uma vez por todas amanhã. Meu marido encerrou o meu confinamento de propósito hoje. E ainda quer fazer uma refeição comigo para comemorar. Com certeza ele me tem em seu coração. Hoje preciso aproveitar a chance para consumar o casamento com meu marido. E me reconciliar com ele. O que você está fazendo? Esta esposa estava apenas procurando um brinco. Saudações, meu pai. Nestes dias esta esposa mal conseguiu comer ou dormir. Estou muito arrependida. Espero que meu marido não me culpe mais. Muito obrigada pelo seu carinho, meu marido. Por querer me acompanhar para celebrar meu aniversário. Meu marido raramente bebe.
Esta noite, depois de deixar ele bêbado, vou consumar o casamento. E depois vou procurar uma chance para derramar o sangue de pombo daquele frasco de porcelana na cama. Com certeza conseguirei passar sem problemas pela prova da virgindade. Meu senhor, a senhorita Yu Yang desmaiou de repente. O quê? Meu marido. Meu marido, esta esposa achou que você não voltaria esta noite. Porque a Yanner desmaiou de repente. Porque o senhor veio. A Yanner está bem. Volte logo para acompanhar a senhora, fique deitada. Você mesma adoeceu, e ainda fica se preocupando com os outros. Se a senhora não tivesse nós drogado no passado, a Inger não teria o amor do senhor agora. A Inger roubou o amor do senhor. Eu realmente me sinto muito culpada. Meu senhor, más notícias. Com todo esse pânico, que falta de modos é essa? Fala, esta serva acabou de passar pelo pátio da senhora. E viu um homem entrando escondido no quarto dela. Esta serva também ouviu. O que mais você ouviu, fale? Esta serva também ouviu gemidos de dentro do quarto de pessoas fazendo indecências. Esta serva não se atreveu a escutar mais. E veio imediatamente relatar ao meu senhor. Como isso é possível? A senhorita sempre seguiu as regras e manteve a sua castidade. Ela respeita profundamente a etiqueta. Com certeza foi você, sua escrava, que viu e ouviu errado. A senhorita definitivamente não é uma pessoa sem vergonha. Senhorita, como você pôde fazer uma coisa dessas? Senhorita, como você pôde fazer uma coisa dessas? Meu marido, escuta a minha explicação. Eu também não sei. Não sei porque não houve sangue da virgindade, mas eu sou pura e inocente. Senhorita, pare de tentar mudar de assunto. Ande logo e explique tudo direito para o senhor. Cala sua boca. Meu marido, você já esqueceu quão íntimos fomos agora mesmo. As minhas reações não poderiam ser falsas. O meu corpo é realmente puro. Senhorita, o que você está dizendo? O senhor esteve comigo o tempo todo agora mesmo. O que você acabou de dizer que não houve sangue? Será que esta não é a sua primeira vez com outro homem? Você já perdeu a sua pureza há muito tempo. Sua vagabunda. Sua vadia, que baboseira você está falando? Sua mulher desprezível. É pai? Agora mesmo eu estava claramente com você. Foi você quem armou isso. Não é, eu vou matar você a... Que mulher cruel e venenosa. Agora mesmo Inga R ainda estava falando bem de você. Se não fosse pelos pedidos dela. Você acha que este Lord Herdeiro teria tirado você do castigo hoje? E ainda comemorado o seu aniversário com você? Meu marido foi esta vadia que armou para mim agora mesmo. Eu achei que fosse você. Por isso que eu fui incriminada. Desde que me casei com você, eu nunca passei dos limites. Você precisa acreditar em mim. Sua serva. A senhorita não fez nada depois de se casar. Será que a senhorita quis dizer que se deitou com outro antes do casamento? Cala a boca, sua vadia. Não é à toa que na noite de núpcias você me rejeitou tantas vezes. Lutando até a morte para não consumar o casamento. Então você é filha legítima da mansão do Duque e é apenas uma meretriz. Eu, sua serva, não fiz isso. Sua serva não se deitou com outro homem. Senhorita, a esta altura você ainda quer enganar o mestre.
Se você não tivesse acabado de se encontrar com um amante, como explica essas marcas vermelhas no seu pescoço? Se você não teve um amante antes disso, porque disse que era uma mulher pura, mas estranhamente não demonstrou nenhuma raiva. Se você não se deitou com outro antes de se casar, porque disse apenas que não teve nenhum comportamento inadequado depois de se casar com o mestre. Kuiish, você enganou e fez este herdeiro de tolo repetidas vezes. E agora ainda comete um ato tão desavergonhado. Você está simplesmente cavando a própria cova. É? É. Guardas. Arrastem essa vagabunda para fora. Kuiish. Finalmente chegou o seu dia. A poção amarga finalmente fez efeito. Kuiish, na vida passada você me torturou até a morte. Hoje você vai provar muito bem a dor desses vermes da podridão perfurando seu coração e devorando sua carne. O tão falado depois da tempestade.